Amigos, obrigado pela recepção tão calorosa aqui em Jerusalém. Vocês sabem, eu vim de. Obrigado. Eu vim aqui do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas em Genebra. Quando eu entro na sala, recebo um tipo de recepção completamente diferente. Então, fico feliz em fazer essa mudança. Amigos, eu deveria estar aqui hoje com o embaixador Dani Danon, representante permanente de Israel na ONU, mas ele não pôde vir pois precisou participar de uma reunião importante na ONU. Talvez tenham visto o vídeo do confronto. Era uma reunião sobre violência sexual em conflitos, e o embaixador Dani Danon estava denunciando o mais recente e vergonhoso relatório do secretário-geral da ONU, onde ele colocou Israel na mesma lista negra que a organização terrorista Hamas, acusando falsamente Israel de violência sexual sistemática, através das Forças de Defesa de Israel, FDI. E quando ele começou a falar, foi subitamente interrompido por uma das representantes do secretário-geral da ONU, uma mulher chamada Vanessa Fraser, que já foi embaixadora de Malta e agora é a representante especial para crianças em conflitos armados. E ela o interrompeu e eles tiveram esse confronto. E isso viralizou na internet. E um dos debates era sobre quem estava certo quando ele foi interrompido. E havia um site chamado Procedimento do Conselho de Segurança. Disseram que essa senhora podia interromper o embaixador. E claro, isso era falso. Um funcionário da ONU não tem o direito de interromper um Estado-membro. Respondi no Twitter para a conta Procedimento do Conselho de Segurança, que seriam os especialistas. E eu disse: posso te dizer por experiência própria, já fui condenado pessoalmente, você sabe, muitas vezes, centenas de vezes, e eu não tenho o direito de intervir. Apenas um Estado-membro pode interromper por questão de ordem. Depois, essa conta apagou todos os tweets sobre o tema. Por que eu menciono isso? Porque isso indica que o representante do secretário-geral Guterres está violando claramente o procedimento para interromper o Estado de Israel, algo que eles nunca fariam com qualquer outro Estado. Eles nunca interrompem a China, Catar, Rússia, Paquistão ou Venezuela. Não fazem isso. Mesmo assim, quando se trata de Israel, eles interrompem. E Guterres, infamemente, apenas 2 semanas após 7 de outubro, foi à ONU e disse: sim, condeno os ataques de 7 de outubro, mas ele disse: também é importante notar que os ataques do Hamas não aconteceram no vácuo. Não aconteceram no vácuo. E ao dizer isso, ele passou a enumerar inúmeras supostas queixas palestinas contra Israel. Efetivamente, Antônio Guterres estava justificando os ataques de 7 de outubro, e você sabe, nem tudo o que Antônio Guterres disse estava errado. Quando ele disse que os ataques não aconteceram em um vácuo, senhoras e senhores, nada do que qualquer um de nós fez hoje aconteceu em um vácuo. Tudo é influenciado pelo nosso entorno, pela nossa cultura, por aqueles que estão ao nosso redor. Mas se o Sr. Guterres tivesse um mínimo de autocrítica, talvez ele tivesse se perguntado quem foi o educador dos terroristas do Hamas que invadiram Israel em 7 de outubro e cometeram atrocidades. Quem os ensinou? Bem, de acordo com o ex-assessor jurídico da UNRWA, Johan Sufi, 90% das pessoas em Gaza frequentaram escolas da UNRWA, Nada aconteceu isoladamente. Você tem razão, Sr. Guterres. Os ataques não aconteceram isoladamente. Os autores das atrocidades eram formados pelo seu sistema educacional, Sr. Guterres, formados pelas suas escolas. E deixe-me compartilhar com você algumas palavras sobre nossas batalhas contra o terrorismo e o antissemitismo nas Nações Unidas. E eu mencionei a UNRWA. Você sabe, recentemente saiu na mídia que a UNRWA finalmente demitiu 70 funcionários por ligações com o terrorismo. E eles disseram, bem, nós não estamos admitindo nada. Mas deixe-me falar um pouco sobre a UNRWA e o que temos exposto na última década e, em especial, nos últimos anos. Você sabe, a UNRWA tem sido financiada por todos os países ocidentais, todos os países da União Europeia, Canadá, Austrália, estavam financiando a UNRWA com bilhões e bilhões de dólares. Após 7 décadas, não reassentaram nenhum palestino. Ao contrário, como disse o ministro das Relações Exteriores da Suíça, Ignácio Cassis, é uma lógica perversa. Estamos perpetuando o conflito. A UNRWA busca perpetuar os palestinos em dependência, ressentimento e guerra contra Israel,
ensinando que sua missão é desmantelar Israel pelo chamado direito de retorno. Os invasores de Israel, em 7 de outubro, achavam, como aprenderam nas escolas da UNRWA, que exerciam o direito de retorno. E a UNRWA diz: mas nós ensinamos, eles dizem aos contribuintes europeus, nós ensinamos os valores da ONU, nós ensinamos direitos humanos e valores da ONU. Quem são os professores da UNRWA? No ano passado, expusemos em nosso relatório, Teachers of Terror, que você pode encontrar em nosso site, o fato de que em Gaza, o chefe do Sindicato dos Professores, Sr. Suael Al-Hindi, que foi professor por 30 anos, diretor de escola e chefe de 8.000 professores da UNRWA, financiados por contribuintes ocidentais. Suael Al-Hindi era membro do Politburo do Hamas. Ele ainda é membro do Politburo do Hamas. Você pode ver fotos dele com Yahya Sinwar. O chefe do Sindicato dos Professores, também professor e diretor, integra o Politburo do Hamas, que planejou os ataques de 7 de outubro. Vá para o Líbano. Há 1 ano e meio, Fatih Al-Sharif, chefe do Sindicato dos Professores da UNRWA, mesma coisa, 30 anos professor, diretor de escola em uma escola da UNRWA, no Líbano, ensinando palestinos. Financiada por doadores ocidentais, foi eliminado há 1 ano e meio quando um míssil das FDI o atingiu em sua casa no Líbano. A justiça alcançou Fatih Sharif, e no mesmo dia, o Hamas respondeu. O Hamas anunciou: Israel matou nosso líder. Não afirmei que ele era líder do Hamas. O Hamas declarou que Fatih al-Sharif, chefe do Sindicato dos Professores da UNRWA em Gaza, liderava o Hamas no Líbano. Mostraram um vídeo dele com Ismail Haniyeh e andando com seguranças do Hamas. Ele era o líder do Hamas. Ao perguntarem ao porta-voz do secretário-geral da ONU como o chefe do Sindicato dos Professores das escolas era também chefe do Hamas, o questionamento foi feito. Ele disse: sabe, quando há um grupo militante clandestino que faz coisas, é clandestino. Então, como poderíamos saber? Como saberíamos? Nosso relatório publicado tem 100 páginas. Vocês poderiam saber, pois ele anunciava isso diariamente. Ele divulgava isso diariamente em sua página aberta no Facebook. Fatih al-Sharif anunciava seu apoio ao Hamas, postava fotos dele com terroristas, fotos dele em funerais do Hamas, comemorando ataques terroristas. Todo mundo sabia. E você sabe, Lazzarini está prestes a se aposentar como chefe do Hamas em 1 semana. E nós vamos exigir a acusação dele por cumplicidade em crimes de guerra, terrorismo e crimes contra a humanidade. Ele não pode negar que sabia, temos as provas. Fico feliz em dizer que o governo dos Estados Unidos finalmente cortou o financiamento da UNRWA, que antes recebia 400 milhões de dólares por ano. Agora, não recebe nada dos Estados Unidos. A Suécia cortou milhões de dólares e parou de financiar a UNRWA. Nossa batalha, porém, ainda virá. França, Reino Unido, outros países europeus, Canadá e Austrália ainda financiam uma agência que, segundo o secretário Rubio, é um braço do Hamas. Essa é a UNRWA. Para termos paz nessa região, a desradicalização depende da UNRWA. Uma palavra sobre o Conselho de Direitos Humanos da ONU reunido neste momento. E hoje, enquanto falamos, uma mulher do Conselho de Direitos Humanos da ONU, Rein Al-Salem, da Jordânia, que é a relatora da ONU sobre violência contra mulheres, também acontece de ser a negadora global da violência contra mulheres israelenses. E ela está prestes a falar esta tarde em Genebra e vai apresentar seu último relatório que, entre outras coisas, acusa Israel de genocídio. E espero que alguém a confronte hoje. Vamos ver o que acontece. Fique ligado. Mas deixe-me dizer uma palavra sobre os outros relatores, e com isso vou concluir. Os relatores da ONU deveriam ser as joias da coroa da ONU, especialistas independentes em direitos humanos. Lançamos há 1 ou 2 semanas o relatório From Watchdogs to Ideologues, sobre como relatores politizados da ONU estão subvertendo os direitos humanos. Documentamos como aqueles responsáveis por proteger os direitos humanos, que deveriam ser independentes, pessoas como George Katsogalos, que é o especialista da ONU em ordem internacional democrática e equitativa, recebeu no ano passado 100 mil dólares do Partido Comunista Chinês. Isso está em documentos da ONU que achamos. 100 mil dólares do Partido Comunista Chinês para o escritório dele. No mesmo ano em que ele foi a um evento de propaganda na Grécia, promovendo o livro de Xi Jinping. Ele elogiou a visão de Xi Jinping ao receber 100 mil dólares do Partido Comunista Chinês. Nunca critica a China, mas ataca Israel diariamente, acusando-o de genocídio. Outro relator da ONU é Ben Saul, professor de Direito da Universidade de Sydney e especialista da ONU em contra-terrorismo e direitos humanos. Adivinha só?
Ele recebeu US$ 150 mil do regime comunista chinês, sendo que nunca disse uma palavra sobre a China colocar 1 milhão de uigures em campos, sob o pretexto de contra-terrorismo. E ele nunca disse uma palavra sobre isso enquanto recebe US$ 150 mil da China. Ele condena Israel dia sim, dia não. Ele acusa a América, o presidente americano e o secretário de guerra de cometerem assassinato, pede a prisão deles e está sendo financiado pela China. Finalmente, a Lina Duane, a especialista da ONU contra as sanções, recebeu US$ 1,3 milhão da China, Rússia e Catar, enquanto produzia relatórios elogiando a China, a Rússia e o Catar. E Venezuela, Zimbábue, Síria e Irã, países, regimes que ela visitou, para retratá-los como vítimas de sanções. Finalmente, vou mencionar outra relatora sobre quem vocês já ouviram falar, Francesca Albanese, a relatora da ONU para a Palestina. Como vocês sabem, não preciso dizer a este público, ela disse que a América é controlada pelo lobby judaico. No dia 7 de outubro, ela defendeu o Hamas, disse que existe um contexto e a cada 5 minutos no Twitter, ela está repetindo as piores calúnias de sangue contra Israel. Ela é a maior propagadora da calúnia de genocídio. Nós estamos reagindo, nós a expusemos. Nós expusemos os comentários odiosos dela. Ela agora é a primeira relatora da ONU na história a ter sido condenada pela França, Alemanha, Canadá, Holanda, Reino Unido, Argentina, Hungria, Estados Unidos e muitos outros países, Letônia, Estônia, muitos outros países. E cada condenação importa. E nós lideramos uma campanha. Conseguimos 120 mil assinaturas, incluindo muitos aqui pedindo ao secretário Rubio ação quando a ONU não agiu. O secretário Rubio anunciou que, em 9 de julho, os Estados Unidos sancionariam pela primeira vez um funcionário da ONU. A relatora Francesca Albanese foi sancionada. Chega de palestras que ela costumava dar em Harvard, Princeton, Georgetown e Columbia. Ela está proibida de entrar nos Estados Unidos. Ela não pode usar cartão bancário. Ela não pode usar cartão de débito. Ela não pode receber pagamento. E, nas palavras dela, as sanções são devastadoras. E como ela diz, oribile, oribile. Muito bom. Muito bom. Isso envia uma mensagem de dissuasão. Após a sanção, fomos atrás do marido dela, funcionário do Banco Mundial, que compartilha da incitação dela. Ele foi rebaixado do cargo no Banco Mundial por incitação ao ódio. Após a sanção, a chefe da comissão contra Israel, Navi Pillay, renunciou. Nós ouvimos. Ela tem família nos Estados Unidos e temia ser impedida de entrar lá se fosse sancionada, por isso renunciou. Amigos, enfrentamos uma dura batalha, seja com a UNRWA ou com os relatores da ONU. Não vamos desistir. Nós vamos continuar lutando contra os que odeiam. A ONU foi fundada em verdadeiros princípios de direitos da ONU. Nós vamos defender esses verdadeiros princípios. Quero concluir relembrando o que o Rebbe Lubavitcher disse ao primeiro-ministro de Israel quando era embaixador na ONU nos anos 1980. Você está entrando nas Nações Unidas, uma casa de escuridão. Sua missão é acender uma vela da verdade. É isso que vamos fazer e não vamos desistir. Muito obrigado.